Bom, em entrevista ao podcast Mano a Mano, o dono da SAF do Cruzeiro falou sobre a criação de uma liga no futebol brasileiro. Está longe de ter uma definição, virou uma novela. Tem aspas aí do Ronaldo, vou ler para você. O que Ronaldo disse: a negociação tem 2 blocos, com 2 fundos querendo pagar bilhões e os clubes não se entendem para pegar o dinheiro. Não entra na minha cabeça a gente não se entender, profissionalizar o futebol e aumentar a receita da indústria do futebol. Palavras do Ronaldo. Tá correto, Ronaldo, né, cara? Não, assim, o discurso é bonito, né, Tonton? Mas o difícil é você não puxar a sardinha pro seu lado. Né? Não tem segredo. Você vai lá, o Flamengo está discutindo. O Flamengo é o time que tem maior audiência no futebol brasileiro. Ele vai abrir mão de alguma coisa em prol do futebol pensando daqui a 10 anos? É aí que está o negócio, né? Porque às vezes o cara abre um pouco de mão aqui para você melhorar a liga e colher frutos no futuro. Mas quem está preparado para essa conversa? Esse é o problema, cada um olhando pro seu umbigo. É muito difícil essa negociação. Desde o ano passado, as discussões estão centralizadas em 2 blocos: Forte, Futebol e Libra. Com os clubes distantes de um denominador comum para a centralização, Botafogo, Coritiba, Cruzeiro e Vasco assinaram com os investidores da LFF, mas criaram o 3º bloco chamado Grupo União. Por enquanto, o bloco é formado pelas SAFs da Série e a Série A do Campeonato Brasileiro, mas Ronaldo planeja essa 3ª via ainda mais forte. De acordo com o gestor do Cruzeiro, há conversas em andamento com as cúpulas de Atlético Mineiro, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que atualmente integram a Libra. O que vocês acham disso? O Grice acha que daqui a pouco nós 4 vamos sentar aqui mais tarde e montar uma liga. Fazer a 4ª liga. Gente, para começar, não é liga, né? Liga são todos os times reunidos para pensar o campeonato. O que eles estão fazendo assim, vendendo direito de televisão. Isso é muito importante que a gente diga. Em nenhum momento houve uma discussão a respeito de uma liga de fato no futebol brasileiro. O que está tendo é uma discussão a respeito de negociação de direito de televisão. E só. Nada além disso. Em nenhum momento essa conversa avançou para outros aspectos que são muito mais importantes. E por que eu digo que são muito mais importantes? Porque hoje os clubes estão vendendo, por exemplo, o Cruzeiro me parece que vai pegar nesse acordo aí pouco mais de 200 milhões, o Atlético também. 212 milhões de Cruzeiro. Vai depender ainda ali de alguns aspectos, mas é na faixa de 200 milhões para cada um. Entre Cruzeiro e Atlético, né? Outros clubes vão ganhar mais ou menos. É muito pouco, porque eles ficam discutindo se, não, mas o Flamengo tá ganhando 3% a mais que eu, o Flamengo tá ganhando não sei quanto, o Corinthians tá ganhando não sei quanto a mais que eu. Mas falta um entendimento por parte dos clubes de que o bolo que eles estão dividindo é pequeno porque eles não pensam no resto. A partir do momento que passarem a pensar no resto, o bolo vai ficar tão grande que um tá ganhando um pouquinho a mais do que o outro vai fazer muito menos diferença. Então, acho que esse é o grande ponto e esse é o grande problema, porque não houve em nenhum momento uma reunião assim, de pensamento no futebol brasileiro a respeito de uma liga de fato. O que nós vamos fazer para melhorar o Campeonato Brasileiro? Vamos cuidar dos gramados, vamos fazer um fair play financeiro, vamos melhorar o calendário. Nessa última nota aí da SAF... Esse é o discurso do Ronaldo. Na última nota da SAF, eles falaram. Mas foram lá e venderam os direitos do mesmo jeito. Então, mas eles citaram o fair play, citaram, a gente acha que deve cair 3 times só. Eles citaram outras coisas além do dinheiro. Obviamente que é o primeiro... O foco, gente, o foco, não vamos nos iludir. Business. Exato. Principalmente das SAFs, né? Não tem segredo. Se não houver a possibilidade de lucro, os caras estão fora. Então não tem muito segredo. Mas eles citaram fair play, citaram cair 3 times, citaram, que eu acho legal, gestão direta de oficiais de jogo e árbitro, que é uma coisa que a gente discute aqui. Por que os árbitros não são profissionais? Isso para mim é um negócio meio louco no futebol, que envolve tanta grana, que a gente até sabe que talvez não seja interessante para os próprios árbitros, talvez caia o dinheiro, que eles não podem fazer outras coisas, e eles têm um valor por jogo alto, mas o árbitro não ser profissional, e não é só no Brasil isso não, né? É um negócio, para mim, sem lógica nenhuma. O cara que ele tem um poder de interferir no jogo gigante, não intencionalmente, mas por erro, né? Que pode acontecer e acontece. Sim.
O cara não viver daquilo e ficar de 8 da manhã às 5 da tarde treinando, vendo jogos, discutindo. Mas vivem. Hábitos... Hã? Mas vivem. Os hábitos da elite vivem. 24 horas no futebol? Sim. Mas por conta própria? Vivem. Sim. Então, existe um... Mas são poucos, né? Que, assim, eu tô falando dos hábitos da elite, né? Os que apitam Série A e tudo mais. Primeiro porque eles estão em jogo 2 vezes por semana, toda semana, viajando pra cima e pra baixo. Então, mas aí sai do jogo, ele vai pra casa e aí ele faz os treinos dele. Sim, é. Então, não há uma centralização a respeito de treino. Você concorda que se existisse não, pode melhorar, sem dúvida. Um modelo, um método, né, para eles trabalharem junto, discutirem. A questão que eu acho é que essa questão de arbitragem é importante, mas até ouvindo ontem o podcast do Ronaldo, né, o Mano a Mano, ele fala que ele está conversando, Ronaldo, tá? Ele na pessoa, não sei nem se ele pode falar, né, só como o proprietário da SAF do Cruzeiro nesse caso. Que ele está conversando com o Corinthians, com o São Paulo, com a Leila do Palmeiras e também tratativas com o Atlético, tá? Sobre situações na qual esses clubes, por exemplo, estavam mais adequados à Libra. Tem que lembrar isso, porque eles têm 2 blocões aqui, tá? Tem a LFF e tem a Libra. E o Cruzeiro, ele assina com os investidores, não só o Cruzeiro, as SAFs, né? Essas 4 SAFs assinam com os investidores da LFF, mas, segundo eles não aderiram à LFF. Tem essa diferença. Eu tô, mas não tô. Fizeram uma negociação à parte com esses investidores, né? Mas os valores são idênticos ao que eles tinham antes. Ok. Não teve aumento e não teve perda com relação a isso. E a intenção, na verdade, é pegar esses outros clubes e puxar. Agora, para onde não sabemos.